o que a gente aprende com essa palavra? Essa jovem, ela anuncia a Deus. Será que você tem falado de Jesus no teu trabalho? Será que você tem falado de Jesus para as pessoas que estão perto de você, para teus vizinhos? Aquela jovem, ela trabalha lá, ela limpa a casa, ela lava a louça, ela arruma, ela prepara a mesa, mas ela está observando que aquele homem, ele era um homem muito bom, mas aquele homem estava doente. E aí ela vai e fala para a esposa dele: se ele for até o profeta, ele vai ser curado. Ou seja, ele evangeliza, ela evangeliza, ela fala de Deus. Muitas das vezes, pessoal, nós não somos abençoados como deveríamos ser, porque a gente não anuncia Jesus. Você poderia falar de Jesus. Você não é ser obreiro. É só você estar firme com Deus, como você está, e falar ali para aquele teu vizinho, tua amiga, teu amigo, uma pessoa que está na rua, aquela pessoa que se afastou. Muitas das vezes a nossa bênção está em evangelizar alguém, a nossa bênção está em trazer alguém para a igreja. Quando você se preocupar em trazer mais gente para a igreja, Deus vai enviar alguém para trazer a tua família para a igreja. Fala comigo, por que isso? Porque tudo que se planta se colhe. Tudo que se planta se colhe. Quem crê que essa igreja é abençoada, ela é ungida, ela é de Deus? Você já crê, então acabou. Então quando aquela moça, ela olha a situação daquele rapaz, daquele homem, ela vê o sofrimento. Porque só está, quem vê o teu sofrimento é quem está perto de você. Às vezes as pessoas falam que você chora demais, porque não é ela que está vivendo o que você está vivendo. Às vezes a pessoa fala que você reclama demais, porque não é ela que está vivendo o que você está vivendo. E essa jovem sabia o que aquela casa estava passando, porque ela morava junto. Aí ela fala assim, ó: então disse ela a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. Porque, gente, lepra, quem teve afta na boca? A afta na boca é uma ferida que, ou coisa chata até sarar, dói demais, incomoda, dependendo de onde já você não come, você não consegue falar direito. Imagina aquilo aberto do lado de fora do corpo. Então escorria pus no corpo dele. Posso falar? Ele fedia. Ele tinha mau cheiro. Eu creio que era aquela moça que limpava a cama dele. E quando ela limpava a cama dele, porque ela era empregada, ela via aquelas marcas de sangue, de pus na roupa e na cama. Ela viu o sofrimento. E aquela moça que trabalhava para ele era de Deus, de Jesus. E ela falou para a mulher dele assim: ó, se esse homem for até o Senhor, só que está lá em Samaria, ele vai ser curado. Ele tinha complexo, ele tinha muito dinheiro, mas não resolvia a situação dele. Tem coisas na nossa vida que só Jesus. Tem coisas na tua vida que o mundo sujou, que só Jesus vai tirar. Pode ser a pior sujeira que você fez. Talvez na loucura da sua vida você até já matou alguém. E isso te cobra dia e noite. Talvez na loucura da tua vida você fez muita gente sofrer.
E se não tivesse jeito para você, você não estaria hoje aqui ouvindo a palavra de Deus. E Deus te trouxe aqui para te limpar de toda e qualquer lepra, de toda e qualquer sujeira. Deus te trouxe aqui para fazer você brilhar, você sair daqui. Mas você precisa vir para Deus. A Bíblia fala que aquela moça usada pelo Espírito Santo diz: sai de onde você está e vai até Samaria, porque lá tem o nome de Deus, e Ele vai orar e você vai ficar curada. Vai lá. Quando você sai da sua casa e vem para a igreja, Deus entende que você está precisando dele. E hoje você saiu da sua casa, de lá, dali, de lá, e de trás, lá do norte ou do sul. E hoje você tem que buscar Deus. E hoje daqui você sai com a resposta dele. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, assim falou a João da terra de Israel. Respondeu, ele era comandante. Observa isso, pessoal, você não vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque não dá certo. Você tem que aprender a obedecer e ter respeito às autoridades. Naamã era comandante, mas ele não pode fazer de qualquer jeito. Eu vou explicar uma coisa que acontece aqui dentro da igreja, e por isso que muitos obreiros saem. E aí o conselheiro da igreja falou uma coisa comigo, falou isso: se Deus fala nesse altar, falou desse jeito. Se Deus fala nesse altar, se Deus usa o Senhor, fala com o Senhor, para abençoar a igreja, abençoar a minha vida, não tem necessidade de eu sair daqui e buscar Deus em outro lugar. Eu já entendi. Eu já vi que esse obreiro entendeu. E se eu começo a deixar os obreiros fazer visita, quando o obreiro sai rebelde daqui, ele tenta tirar todo mundo que ele conversava, que ele ajudava. Ele começa a envenenar. Ele começa a envenenar as pessoas, ó. Entende? Às vezes ele não fez nada de errado, mas ele teve o pecado da rebeldia. Entende? Porque assim, o obreiro, ele tem acesso a você. Não é como menino. Você não sai do seu lugar e fica atendendo todo mundo dentro da igreja. Você não sai do seu lugar e vai na casa dos outros. O obreiro já vai. Então o obreiro tem acesso. Aí hoje nós temos algo chamado rede social, que mostra tudo e todos. E todo mundo gosta de tirar foto. Aí o que acontece? Aí tá um, tá outro, daqui a pouco todos os membros estão querendo ir em todo lugar. Nem todo altar hoje é de Deus. Eu vi um jovem voltando para as drogas, eu lutei por ele. Não foi um grupo de jovens que saiu todos da biqueira. E foi uma guerra. Imagina a luta que foi. Manifestava demônio, era um do lado, outro do outro, era uma guerra. Foi lá em Pirassununga. Eu era pastor da Igreja Universal. Eu lembro disso. Porque quando você está limpo, todo mundo quer te ajudar. Você está obreiro, você está ali pregar, você tem que vir para cá porque você não pode ficar no banco. E começa aquela coisa, aquela confusão. Eu vou te explicar tudo isso dentro da Bíblia. Aí esse jovem começou a receber visita de outra denominação dentro da casa dele. De vez em quando ele falou assim: olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu já estou indo na igreja, estou firme, estou me libertando. Tá bom?
pode pregar a palavra, continua na fé, vai pregar a palavra de Deus com uma pessoa que não conhece. Eu já conheço, eu estou bem onde eu estou. Ele abriu a porta e entraram dentro da casa dele, começaram. Primeiro começaram a abraçar ele, e depois começaram a entrar na mente dele. E foi envenenando. Foi envenenando. Aquele jovem não voltou para as drogas e se perdeu no mundo. O que quer dizer isso? Naamã, ele era um homem importante, mas ele foi perguntar para o rei dele se ele podia ir. Ô rei, Vossa Majestade, a moça que trabalha lá em casa pediu para mim ir lá para Samaria, porque ela tem um homem de Deus que vai orar por mim, e eu vou ficar bem. Eu posso ir? Isso se chama obediência. Isso se chama reverência. Isso se chama, você não pode, você tem uma, a gente está orando por você, a gente está buscando por você, você está debaixo de uma unção que o Espírito Santo já está cuidando. Daqui a pouco você fica misturando um monte de coisa, daqui a pouco quem se prejudica é você. Então ele sabia que ele precisava pedir autorização. Ele precisava pedir. Eu posso ir, porque tem muita gente dentro da igreja que às vezes não é abençoada por Deus, porque ela faz tudo de qualquer jeito. Só que tem um porém. Quando você passa uma luta, somos nós aqui que compra a sua luta. Então a pessoa tem que ter respeito. A pessoa tem, a Bíblia está ensinando que tem que ter respeito às autoridades, que não é assim bagunçado. Ele vai lá e pede para o rei fala, pode ir. Quem está entendendo? Levanta a mão. Você está entendendo, gente? Você tem que honrar a tua igreja, você tem que honrar o lugar que Deus te abençoou, que Deus escolheu para salvar você e tua família. Eu estou recebendo um monte de gente que se afastou e foi para o mundo, e nós estamos cuidando tudo dela. Então eu não preciso aprender caindo. Dá para mim aprender com o erro dos outros. Opa, já vi isso aqui na igreja, não vou ir atrás não. Quem quiser ir vai, mas eu estou bem aqui. Não vou fazer isso, eu já caí, eu sei como é que é. É como uma obreira foi atrás de duas jovens. Falou assim, agora todo mundo está te abraçando, a gente está cuidando de você e estão querendo tirar você daqui para ir atrás do homem. Todo mundo está te abraçando, mas quando vê a tua luta, vai largar você na mão, e quem vai sofrer é você. Quando foi na sexta-feira, a família dela todinha estava aqui. Então você vê que a obediência, ela vai, a obediência, o temor, a reverência, ela traz para você um milagre. Aqui ele foi procurar o rei. Ele foi procurar o rei, ele foi pedir permissão para o rei para ir até o homem de Deus. Aí diz assim, ó, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo tido o rei de Israel a carta, o rei rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para que... Olha o que serve isso. O rei de Israel não entendeu que ali ia se manifestar a cura para aquele homem,
e o nome de Deus ia ser glorificado. Presta atenção, pessoal, não é do meu jeito, não é do seu jeito. Quando a carta do rei da Síria, que era o rei de Naamã, chega para o rei de Israel, o rei de Israel vai lá, rasga as roupas, rasga a carne, fala: por acaso sou eu Deus? O que a gente aprende com isso? Não é do nosso jeito, pessoal. Às vezes você está querendo uma coisa que não é hora de você receber. Às vezes você está querendo uma coisa que é do teu jeito, e não é do teu jeito. Não era do jeito do rei de Israel. Ele não precisava rasgar a roupa, ele não precisava ficar nervoso, ele não precisava ficar daquele jeito. Já era um agir de Deus. Muitas das vezes você recebe uma notícia e você quer rasgar a tua fé: não vou mais para a igreja, não está vendo, eu oro de um jeito, está acontecendo de outro, eu estou buscando, está piorando. E não é assim. Você tem que confiar que Deus está fazendo a obra dele. Verdade. E aí quando, olha só, presta atenção, ouvindo porém, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes, disse: acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei achou que ele estava querendo briga. O rei achou que ele estava querendo arrumar um pretexto para o rei da Síria começar a quebrar o pau com o rei de Israel. Porque ele achou que se ele não curasse, ia ter problema, ia ter briga. Aí diz assim, ó: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: que rasgaste as tuas vestes, deixa vir a saber que há profeta em Israel. O homem de Deus sabia o que estava acontecendo, mas o rei também. Quando o profeta fica sabendo que o rei estava nervoso, que o rei estava desesperado, rasgando, o profeta falou: para! Chama ele aqui, manda ele vir aqui, eu vou falar com ele. Veio Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne restaurarás e ficará limpa. Glória a Deus. Aqui vem o orgulho, porque não aceita. Porque a pessoa que é rica, ela vive com o mundo melhor. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela não quer ir em qualquer praia, ela não quer ficar em qualquer hotel, ela não quer alugar qualquer casa. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vive, ela é chata. E o rio era um rio sujo. O rio que Naamã ia ser curado não era um rio limpo, era um rio sujo. E até então ele estava humilde. Manda para cá, ele vai para cá. Manda para lá, ele vai para lá. Traz o rei, vai comer. O rei reclama. Aí Eliseu fala, fica sabendo o que aconteceu, traz aqui. Ele vem. Quando chega para quebrantar o coração dele, que Eliseu fala assim: lava, aqui, vamos lá. Naamã, porém, aqui, então Eliseu lhe mandou uma mensageira e disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, ia colocar por
apanhar o pé, invocaria, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã achou, pessoal, que o profeta ia pôr a mão na cabeça dele e invocar a Deus, e ele ia ficar curado. Lembra que eu falei? Não é do nosso jeito. Você tem que ficar na fé, porque Deus já preparou o jeito certo. Não adianta você querer ter o marido aqui agora, se não é o momento dele vir. E se ele vier, vai vir de coração fechado, ele não vai entender nada, ele não vai querer voltar. Mas isso não quer dizer que você não vai ter o teu marido um dia convertido, restaurado, transformado, mudado. Fica na fé, porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. E Naamã falou para ele: que é isso? Eu viajei, falei com o rei, com o meu rei, fui levar carta para o rei, mandaram eu vir aqui. Agora ele está me mandando eu ir para o rio, e esse rio sujo ainda. Não. Aí levanta o peito. Não. Eu sou comandante. Coitado. Levanta o peito e cheio de ferida. Levanta a postura e podre. Desculpa da palavra. Levanta o peito, não aceita, mas estava fedido. Sabe? É como eu falo muitas das vezes, o orgulho impede a pessoa chegar em muitos lugares. Tem muito casamento que não foi destruído por causa das brigas, foi destruído por causa do orgulho. Quem entende, levanta a mão. Se tivesse pedido perdão, se tivesse reconhecido o erro, se tivesse chegado ao amor, me perdoa, mesmo que tivesse sido uma luta muito grande ali, aquele casamento tinha que ser restaurado. Mas a pessoa erra, a pessoa humilha, a pessoa pisa e ainda levanta o peito. Às vezes o marido está falando para a esposa: amor, para com isso, amor. Você não sai da tua mãe, você não está cuidando de casa. Eu estou trabalhando, toda vez que eu chego aqui a casa está suja, está bagunçada. Eu preciso de um conforto, eu não quero ficar brigando. E ela: ai, chega! Homem chato! E a mulher não é humilde para reconhecer. Vem a destruição. Quem está entendendo? Aquele homem, ele só foi curado quando ele reconheceu que ele precisava. Confia. Reconhece. Não foi fácil eu perdoar quem me magoou, mas eu só fui abençoado quando eu quebrantei meu coração e perdoei. Bispo, o senhor continuou tendo amizade com a pessoa? Deus nem permitiu, pessoal, mas eu perdoei. Eu cheguei e falei com ela: olha, me perdoa, eu estou buscando a Deus, não quero guardar isso no meu coração. Acabou. Agora a pessoa fica dentro da igreja ouvindo a palavra e qualquer coisa enche o coração de mágoa, de raiva, de ódio, de rancor, não sabe pedir perdão, não consegue compreender o outro, não consegue entender o outro. Entende todo mundo que não faz sentido para ela, mas as pessoas que faz sentido para ela, as pessoas que têm sua importância na vida dela, briga, não tem humildade de falar: olha, eu errei, eu vou mudar, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. E quando a pessoa precisar de ajuda, você estende a mão e ajuda. Estava conversando ontem com o Marcos, e ele estava falando, eu estava assim, Marcos, meu filho mais velho. Eu assim, eu não vi arrependimento. Eu não vi. Que chore não muda, chore não muda. Eu não vi arrependimento. E eu fiquei com a minha postura. Aí vem a mãe dele, meu Deus, olha a mãe dele. E a mãe dele na cama também, olhando para ele e olhando para mim. Eu só vendo o olho dela assim. Falei: meu Deus, agora ela vai se intrometer. Porque a mãe é mãe, né? Mãe é, meu Deus do céu, sabe? E ela, eu quero. Ele disse:
Pai, me ajuda. Eu quero mudar. Eu senti que ele quebrou o coração. Só que fiquei de olho em todas as atitudes dele, para ver se ele ia assumir o que ele estava falando. Aí eu fui até o médico, que ele não estava bem, conversei com ele. Então você vê quando a pessoa quer. Você quer. E sabe quando a pessoa quer? É quando ela pede ajuda. Quando ela está pedindo ajuda, é porque quebrantou o coração. Aí você tem que acompanhar a pessoa. Fique em paz. Vai dar certo. Ah, Naamã, ele falou: não, eu não vou. Não. Naamã, porém, não se indignou e disse assim: ó, tá pensando que eu iria com a mão na minha tapa? Aí eu disse assim: ó, não são porventura Abana e Favar, rios de Damasco? Olha o lindo que queria para Damasco. Ele não queria o Jordão. Eu não falei que rio para nada. Ele falou: não, eu quero ir para Damasco. Me manda para o rio Farfá. Me manda para o rio. Qual é o outro rio que ele queria ir? Aí ele queria escolher, ó. Para o rio, para Abana. São os melhores que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou ele e se foi com indignação. Ele não aceitou. Um orgulho. O orgulho muitas das vezes é responsável da pessoa não ser abençoada dentro da igreja. Vem, agora eu sou um Naamã. Imagina eu fedendo, cheio de comida, podre. Todo mundo já estava sentindo o cheiro aqui, né, de mim. E aí ele fala para mim: dá 7 mergulhos. Dá 7 mergulhos no Jordão. no Jordão. O quê? Isso. Jordão. Aquele rio sujo. Existem os rios de Abana, de Farfá e Damasco, são os melhores rios. Não, você está me tirando, rapaz. Você está aproveitando da minha doença. Não quero saber de você, não. Senão de Deus, coisa nenhuma. E ele saiu indignado. Só que ele sabia da realidade dele. E quando o orgulho tomou conta, no caminho, Deus falou com ele: olha para você. Ou você mergulha, ou você continua desse jeito. Olha como você está. Olha a tua pele. Você está sofrendo. Ele começa a cair em si. Então desceu. E ele e seus. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já apenas disse: lava-te e fica limpo. As pessoas que estavam do lado dele frisaram por Deus e falaram assim: pai, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. Se ele tivesse pedido coisas mais difíceis, você não ia fazer. Vai lá. Senhor, quebra o meu. Eu quero. Me purifica. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu preciso mudar, porque será que todo mundo está errado e só eu que estou certo? Todo mundo me reclama da mesma coisa. O que custa eu liberar? O que
custa eu parar com essa vida? Eu preciso ir. Aí sabe o que ele faz? Ele volta. E ele fala assim: eu vou mergulhar. Eu vou ir. Aí ele vai correr. Aí ele entra no rio. Você vê que ele tinha que quebrar o orgulho para ser abençoado. Eu quero que você faça uma limpeza na sua vida. Mas você está falando com todo o orgulho que estava atrapalhando a gente. Entre em nome de Jesus. Ele vai. Ele vai passar. Aí ele vai primeiro. Ou vai contando comigo. Vai. 2, vai. 3, mais um mergulho. Vai. Outro. Ele vai olhar a pele dele vai ficar no rio, pai. A pele dele vai sair da lepra. Aí ele mergulha mais um. Mais outro. Porque ele levanta, pai. Ele diz: eu estou livre, eu estou curado. A Bíblia diz que a pele daquele homem se tornou